Olá, amigos. Eu sou a Natália do Tremão Dragone e bem-vindos a mais um episódio do Alma Primaveril. Esses dias eu compartilhei no Instagram uma postagem sobre Carlos Acutis e falava, né, que o Carlos morreu de leucemia, se eu não me engano, e já foram comprovados 2 ou 3 milagres, pela sua intercessão, né? O que significa que pessoas com situações extremas, não pode ser, por exemplo, eu rezei para ganhar um emprego, precisa ser eu rezei para um câncer desaparecer, coisas assim. E foram comprovados, estudados, e a gente sabe agora que Carlos está no céu, está intercedendo por essas pessoas, e nós podemos oficialmente dizer: olha, esse menino é santo, o que não significa que ele não pecou em vida, ou que ele foi imaculado, mas que ele é uma pessoa que a gente pode olhar como referência. Ele é uma pessoa que está no céu junto a Jesus, que a gente pode pedir: Carlos, fala com Jesus pra mim, sabe? Não que você não possa falar com Jesus, você mesmo você pode. E aí os comentários dessa publicação eram: nossa, olha só, o menino morreu de leucemia e tá curando outras pessoas, não podia curar a si mesmo? Isso me lembrou muito, muito das pessoas que estavam aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, e diziam: você não é o Filho de Deus? Se salva! Você não falou que destruiria o templo e construiria de novo em 3 dias? Vai, salva a si mesmo. Se não me engano, Jesus mesmo diz isso, né? Se você não ouviu quando eu falei sobre matérias da vida, da ciência, você não vai ouvir quando eu falar sobre matérias do céu. Essas pessoas não têm interesse em entender nada sobre o processo. Nada, nada, nada. Não tem interesse em sentar e falar: como assim? Eu acho incrível. Às vezes a gente acha que tem problema em fazer perguntas, tem problema em questionar a fé. Gente, essa é a vida inteira de São Tomás de Aquino e de tantos outros filósofos e doutores da igreja e santos. É ótimo que você questione, porque se você questiona em comunhão a Deus, ele vai te levar à verdade. E isso é maravilhoso, mas a gente não tem interesse. A gente não tem interesse em entender de fato a verdade e as nuances da verdade, a gente quer uma frase de efeito que coloque um ponto final num assunto e diga: pronto, não preciso mais aprender sobre isso, eu já entendo tudo que há para saber. Uma das coisas pelas quais eu sou mais julgada na internet hoje é que eu tento sempre analisar cada coisa pelo que é e meditar profundamente sobre esse assunto primeiro antes de tomar conclusões. Então, por exemplo, como um jogo de xadrez, eu não só prevejo a minha próxima jogada, né? Mas eu prevejo o que a pessoa vai jogar quando eu jogar isso, e o que eu vou jogar quando a pessoa jogar a jogada dela. E eu achei muito legal, né, quando eu comecei a estudar brevemente a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que ele sempre traz os pontos positivos e negativos ao argumento dele. Então, por exemplo, ele vai dizer: Deus existe? Deus existe por conta disso, disso e disso. Aí ele vai: mas e se Deus não existir? Ele não existiria por isso, isso e isso. Mas, analisando toda essa informação, eu declaro que sim, Deus existe por isso, isso, isso. O que eu acho fantástico, porque as pessoas têm essa impressão de que o cristianismo é uma religião burra, que é um caminho burro, que as pessoas estão ali: ai, eu senti no meu coração. Então eu vou cortar todos os prazeres da minha vida e viver essa vida por um Deus imaginário. As pessoas não sabem que, na verdade, nós estamos estudando vidas e vidas de filósofos e teólogos que pensaram nessas mesmas questões que eu penso. Então, essa frase de efeito que você talvez está falando no Instagram, que veio, sei lá, de um livro aleatório que você leu ou de algum perfil que você viu, na verdade, um teólogo 500 anos atrás, um filósofo 500 anos atrás, pensou nessa mesma hipótese e escreveu um livro inteirinho, 900 páginas, sobre essa uma questão que você assumiu a verdade em 30 segundos. E o que nós cristãos buscamos fazer, né, e se você não busca, você precisa buscar, é entender todas essas 900 páginas e não só os 30 segundos que você viu no Instagram. Se você virar pra mim e dizer: Deus não existe, isso é burrice, eu não vou virar pra você e dizer: Deus existe sim, eu senti ele no meu coração. o que eu vou dizer é: por que você acredita que Deus não existe? Vamos sentar e conversar. Eu quero entender o seu lado, eu quero que você entenda o meu lado, e talvez, analisando duas perspectivas completamente diferentes, a gente chegue a uma que faz sentido, a uma que seja mais perto da verdade, ou que seja a verdade.
Nem tudo vai ser entendido. Uma das coisas que nós cristãos acreditamos é que Deus é um mistério, não no sentido de ele é um segredo, mas no sentido de que ele é mais do que a gente consegue entender agora. Da mesma forma que a minha filha de 1 ano não entende porque eu não deixo ela lamber os meus sapatos, mas um dia ela vai entender. Não é porque o professor X ou o influenciador Y falou uma coisa que fez sentido pra mim, que estava correta, que tudo que sair da boca dessa pessoa está correta. Mesmo que seja uma pessoa que você admira, mesmo que seja uma pessoa sábia. Nós não somos puramente bons, puramente ruins. Nós temos os nossos momentos, temos os nossos aprendizados, temos as nossas epifanias que estão corretas, mas também temos as nossas loucuras que passam pela cabeça de vez em quando. Às vezes tem um tema X que um lado político tá pregando e o outro instantaneamente, só por ser do outro lado, né? Só pelo outro lado ter tomado essa causa primeiro, fecha o coração e diz que o outro lado está totalmente errado, mas às vezes não está totalmente errado. Por exemplo, eu não sou uma mulher feminista, mas se o feminismo disser as mulheres têm o direito de não serem violadas, obviamente eu concordo com isso também. Não é porque você acerta em uma pauta que você acerta em todas. Então, sim, seria ótimo se o feminismo fosse as mulheres merecem o mesmo valor do que os homens. Perfeito. Concordo 100%, mas não é. Existem muitas outras pautas, muitos outros assuntos que estão completamente errados na minha visão, no meu discernimento. E é claro que as pessoas vão ter discernimentos diferentes. O que eu tô trazendo à mesa é o quanto você tá de fato meditando nesse discernimento. E quando você medita nesse discernimento, você toma em consideração o lado oposto? Ou você tá meditando no que as pessoas da sua própria bolha disseram? Será que eu tô meditando na opinião, na visão das outras pessoas? Porque as outras pessoas, mesmo se elas estiverem interpretando algo de uma forma errada, elas ainda assim têm algo a acrescentar. Sempre. Sempre tem algo a acrescentar. Será que eu tô tomando essas pessoas também em consideração? Ou eu só ouço as pessoas que pensam exatamente da mesma forma que eu, que veem a vida da mesma forma que eu, e aí gero um senso de, de verdade em uma visão de um tópico que não é verdadeira? Por isso que quando eu abro o Instagram, eu adoro isso, que eu consigo ler ambos os lados dos comentários. Eu vejo as pessoas que são contra, as pessoas que são a favor, o porquê, quais são as suas razões. E na minha cabeça eu consigo indo moldando o meu pensamento, moldando o meu raciocínio até chegar em algo que faça sentido. É muito difícil para as pessoas aceitarem quando eu, como uma mulher católica, trago uma pauta com uma visão diferente das que as outras mulheres católicas disseram para ela. Isso foi super difícil para mim também quando em vários momentos, na verdade, mas quando eu me mudei para os Estados Unidos e eu comecei a aprender de professores, teólogos daqui, padres daqui, eu percebi que a visão americana sobre a fé e a visão brasileira sobre a fé são bem diferentes. Mas, como a gente sabe, a verdade é uma. Não tem como a verdade ser ambígua. A verdade é uma. Não tem como você dizer que esse microfone na minha frente é preto e que esse microfone na minha frente é branco. Ambas coisas não podem ser verdade. Ou uma é verdade ou outra. Talvez nenhuma das duas. Mas as duas não podem ser verdades porque elas se contradizem. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos e eu vi que o mesmo tópico na fé católica, como por exemplo, espaçar gestações, ou a forma com que você se veste, coisas assim. Quando eu vi que esses mesmos tópicos, relacionados à mesma igreja, que é uma, são vistos e interpretados e ensinados de formas diferentes, eu fiquei uma bagunça por dentro. Porque eu falei, quem eu acredito? Eu preciso acreditar em um dos dois. Não tem como eu ficar no meio e dizer que ambos estão certos, porque eles se contradizem. E se eu falar que ambos estão errados, o que eu faço da minha vida? Hoje eu acredito bem mais na perspectiva americana, que eu também descobri que é a perspectiva italiana e de outros países, do que na perspectiva brasileira, que até então eu só vejo como brasileira. Eu ainda não encontrei outro país que veja as coisas da mesma forma que o Brasil, por enquanto é só o Brasil. Não dizendo que esses países não existem, eu só não os conheci ainda. Por exemplo, essa questão da abertura à vida é muito, muito diferente na perspectiva mundial, até então, pelo meu conhecimento, e na perspectiva brasileira. E aí você me diz, mas o padre Paulo Ricardo prega sob a perspectiva brasileira. E aí você quebra a minha perna, porque de fato o padre Paulo Ricardo é fantástico. E foi exatamente o que eu passei quando eu cheguei nos Estados Unidos e os padres Paulo Ricardos daqui falaram o oposto. E eu fiquei, não tem como.
ao mesmo tempo que são padres igualmente extremamente inteligentes, extremamente sábios, assim, futuros santos da igreja no mesmo nível. E aí o que que você, como leigo, pequeno criança, faz? O meu objetivo para hoje é que a gente talvez traga de volta para o nosso coração esse desejo pela verdade, esse desejo pelo eterno, esse desejo por Deus que é tão complexo. E não acredite que a gente sabe de tudo, porque eu juro, tem sempre muito, muito, muito mais para aprender. Toda vez que eu achei que eu entendia de tudo, eu fui brutalmente humilhada no primeiro livro que eu abri. E é por isso que os católicos e os cristãos que não estudam de verdade, não, eu assisti um vídeo da Natália no Instagram, não, que não estudam de fato, que vão buscar dos filósofos, dos teólogos, dos santos, das pessoas que passaram a vida inteira estudando essas questões, vão perder a fé. Ou vão ficar numa fé cega que, se Deus quiser, vai ser o suficiente. Se você não estuda de fato, a primeira pessoa que aparecer na sua frente e falar, Oh, o céu é verde. você vai falar, o céu é verde. E essa é a pior coisa, é quando não uma pessoa nunca teve contato, nunca entendeu sobre a fé e não acredita, mas quando uma pessoa teve um pouquinho de contato e achou que já era um doutor da igreja, que era um santo, um sábio, e que hoje pode sair dizendo que desvendou todos os mistérios da fé cristã e agora sabe que não é verdade, sabe que a fé cristã está errada. É a coisa mais triste do mundo, é quando a gente acredita que a gente sabe, não quando a gente não sabe de fato. Ser ignorante por escolha é a pior coisa, porque você não vai ter a humildade de abrir um livro, ter a humildade de fato buscar conhecimento e trabalhar em si mesmo para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que não tem vontade de aprender mais, uma pessoa que não reconhece que ela não está sempre certa, é uma pessoa que nunca vai crescer, que nunca vai evoluir e que vai ser sempre burra. Espero que esse podcast inspire todos nós a sermos um pouco menos burros. E mais importante, temos a cabeça um pouco menos fechada para buscar novos conhecimentos de fontes boas, sadias e confiáveis sempre. Porque buscar conhecimento da fonte errada também não vai te levar a nada, vai te levar ao mesmo ciclo de achar que você já sabe de tudo, quando na verdade você não sabe. É isso.